É o tipo de coisa que eu acho que eu já falei na outra vez. Eu gostava de ter essa experiência de fora e agora, já que eu posso proporcionar experiência de mercado para quem está aí dentro, principalmente sobre marketing digital, que era um tema um pouco. Tinha pouquíssima coisa que falava sobre isso na faculdade. A aula de comércio eletrônico do Beto era uma delas, mas dentro de marketing era talvez um capítulo de uma aula perdida lá dentro de 5, 6 matérias que a gente tem de marketing. Então, acho que é bacana ter a oportunidade de vir aí. Beto, só uma dúvida. Tem como eu compartilhar minha tela em algum momento? Sim, Milton, tem. Tá. Você, do lado aí onde você tem a sua webcam embaixo, você tem três, você deve estar com quatro Tá. botõezinhos aí. Aí você vai Uhum. encontrar o compartilhamento de tela aí. Perfeito. Porque uma hora eu vou entrar numa planilha para a gente trocar uma ideia. Acho que vai ser bacana, vai ser um pouco mais dinâmico do que só ficar na apresentação. Legal. Tá? Bom, olá, pessoal. Vamos lá. Eu ia chamar a palestra de, acho que era métricas, indicadores e enxergando resultados, alguma coisa assim, mas eu fechei o tema em mensurando resultados, que eu acho que engloba bem sobre o que a gente pode falar. E por que eu achei bacana conversar sobre isso? Porque da outra vez que eu vim aqui e falei sobre algumas coisas, um dos pontos era todos os CP alguma coisa, CPC, CPM, etc. E eu vi que algumas pessoas ficaram em dúvida que era tanta coisa, etc. Então acho que é interessante trazer. Eu já começo a palestra então com muitos CPs, CP, CT, CPA, enfim, CPM, CPC, CTR, COS, CPA, CAC, ROI, LTV, todos esses termos aí para vocês começarem a se inteirar. E a primeira coisa que eu falo é calma, acho que são só nomes, são só pequenas siglas e que é uma coisa que você decora e depois de saber disso ainda tem muito chão, na verdade. Isso aqui é só a base da base e que não necessariamente o mais importante, acho que eu vou acabar fechando isso no raciocínio, mas é de que o marketing digital ele é contextual, então não existe uma fórmula pronta. Acho que muita coisa na vida é assim, mas quando a gente está falando de fazer anúncios online, de fazer publicidade online, de ganhar, fazer otimizações de um comércio eletrônico, tudo isso, a análise disso se dá muito de forma contextual. Então é muito mais interessante aprender as lógicas e entender a base dessas análises do que de fato decorar o que é cada letrinha aqui dentro, tá? E é isso que vai dar um diferencial no mercado de como você pode atuar. De experiência própria, muitas pessoas que eu já trabalhei com só sabiam decorar o que era cada uma dessas coisas e, de fato, não sabiam toda a lógica e a estrutura que se tem para se fazer análise, que para mim é o mais importante. Tá? Então, começo o slide aí com muitas siglas, porém, não fiquem só nelas. Na verdade, ele é só 0,5% de todo o caminho que a gente tem que trilhar para ser um bom, enfim, um analista de marketing que hoje em dia se começa a entrar muito junto da seara de análise de dados, muito mesmo assim. Tá. Então, eu começo com o que eu sempre passei para os estagiários que eu treinava lá na empresa. Acho que é um pensamento, essa lógica que eu acho que vai se formando, que é no marketing digital, principalmente, tudo é um pensamento de funil. Então, é entender que a gente sempre vai estar caminhando dentro de uma coisa mais ampla e ela vai se afunilando para algo mais específico. E nesse caso aqui, a gente está falando sobre um funil de marketing básico, que é você dar conhecimento sobre a sua marca para as pessoas, elas passarem a te considerar e no final das contas você pegar ela pelo pescoço e ela converter em alguma coisa que é interessante para você. Então, esse pensamento de funil, vocês vão ver que ao longo da conversa aqui, ele se encaixa tanto a nível estratégico e como que a empresa vai se portar dentro do mercado, quanto a nível tático e como você vai organizar as suas campanhas dentro de Facebook, Google, e que esse pensamento de funil te ajuda muito a montar essas estruturas e que no final vai estar tudo para se operacionalizar e fazer a análise disso. É muito importante você entender esse caminho, tá? Acho que é isso. E aqui eu passo para a gente
simplificar, começar pelo simples e depois a gente ir conversando um pouco mais específico sobre algumas coisas. Mas aqui a gente consegue entender que esse pensamento de funil se aplica de forma bem simples, em que a gente tem impressões em um nível mais alto, cliques em um nível de consideração, e a conversão em si, uma venda, um cadastro, enfim, vai depender muito do que você tem como estratégia, que isso se expressa dentro dessas 3 métricas. E que, assim, vocês vão ver que tudo, daí no final eu vou fazer um puxado, mas tudo permeia essas 3 métricas, mas que em alguns momentos vão ter alguma particularidade diferente da mídia ou da campanha, da ação que você está fazendo, tá? A setinha não vai. Tá. Então, aqui, esse pensamento de funil, a gente já começa a deixar um pouco, a adicionar camadas e entender isso daqui, né? Que quando a gente está falando sobre uma parte mais de cima do funil, a gente está olhando para impressões, a gente está olhando para visualizações, a gente está olhando para o alcance, então quantas pessoas a gente está atingindo. Em níveis intermediários, a gente vai estar olhando para cliques, cadastros, coisas que são mais ali, de fato, no meio de funil, que a gente chama, que são um step intermediário para aquilo que a gente tem como objetivo, que é uma conversão, enfim, dá para ter diversas conversões aí, a gente ter instalação de um aplicativo, por exemplo, atualmente onde eu trabalho é com instalação de aplicativo, que a gente tem a conversão quase a conversão final do que a gente espera, mas não é só isso, é uma conversão final daquelas ações de aquisição que a gente tem, porém o usuário não termina ali, né? Então a gente parte para próximas ações, que é uma retenção, e manter ele dentro da nossa, nutrir ele dentro da nossa base e ele ficar ativo dentro da base. Então tudo etapas, funis que vão cair em outros funis, que vão cair em outros funis. Acho que isso que é importante de entender. E venda, que no final das contas, a maioria dos... quando a gente está falando de comércio eletrônico em si, né, o que a gente está focando é a venda, mas negócios digitais não só dependem de vendas, dependem de outras coisas. Então, onde eu trabalho agora, por exemplo, é um modelo diferente, em que o usuário final não compra nada. Quem compra é uma prefeitura que vai comprar o serviço para aquela cidade e o usuário é como se fosse um usuário de Facebook. Então, é aquela máxima de... se você não está gastando dinheiro na plataforma, na verdade o produto é você, né? E não uma plataforma que você está consumindo. Então a gente funciona um pouco parecido, mas obviamente não é o mesmo modelo de um Facebook, por exemplo. E aqui, dentro dessa lógica, eu acho que eu quero trabalhar bastante com Google e Facebook, que eu acho que é onde vai trazer maior similaridade para vocês, mas eu vou trazer alguns outros exemplos também. Acho que é bacana falar, mas quando a gente está falando de métricas, o importante é a gente entender o que importa para cada uma das plataformas, tá? Então, quando eu falo de Google, o que mais importa, e quando a gente fala mais de search aqui, display também. Lembrando que é Google, né, tem display, YouTube, search, tem propaganda em aplicativos, enfim, tem toda uma miríade aí de mídias que o Google trabalha. Mas que o que importa para o Google, no final das contas, são os cliques. Então, ele vai cobrar os anunciantes pelos cliques. Mesmo que a gente esteja otimizando, por exemplo, para uma conversão de cadastro, o Google vai te cobrar por quantos cliques, na fatura lá vem assim, quantos cliques você pagou para que acontecesse um cadastro. Tá? E o Facebook é a mesma coisa. Na fatura lá vem quantas impressões você teve do seu anúncio, independente se o seu objetivo era, por exemplo, um cadastro ou uma venda. Ele não vai te cobrar porque ele gerou uma venda. Ele vai otimizar para que uma venda aconteça, mas que para isso acontecer ele vai ter que ter X impressões. Ele trabalha cobrando em cima dessas impressões. O que a gente faz é confiar de que o Facebook vai fazer a melhor entrega sem gastar impressões à toa para gerar a venda para você. E no final das contas ele vai querer otimizar isso, porque quanto mais resultado ele trouxer para você, mais dinheiro você vai gastar com ele. Tá? Então, acho que essas duas coisas principais aqui ajudam a gente a começar a entender qual que é o objetivo dessas plataformas. Tá? E mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Beto, se você quiser ir entrando e conversar comigo aí, fica à vontade. Tá? De boa, tranquilo. E aqui a gente começa a ver um pouco mais as métricas mesmo. Eu coloquei aqui alguns exemplos. E aqui, quando eu falo de funil, né, a gente está olhando para o funil de lado. Então, onde antes eu tinha as impressões em cima, eu vou ter as impressões aqui no começo e esse caminho que ela vai seguindo. E aqui a gente já tem coisas simples, que é entender, eu já coloquei algumas
taxas aqui, algumas coisas, que é para a gente entender um pouco como que esse caminho de compreensão dos dados funciona, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, impressões que são traduzidas em alcance. O que é isso? A impressão é toda vez que um anúncio é colocado na plataforma. Tá? Então, se o anúncio é colocado na plataforma, por exemplo, do Facebook, ele vai rolar uma impressão. Isso a gente consegue entender que ele alcançou X pessoas. Então, aqui já dá para entender que a gente consegue ter mais impressões do que alcance, porque uma pessoa pode ter visto mais do que uma vez um anúncio. Então, pode ter sido impresso mais de uma vez para ela. Vocês sabem muito bem quantas vezes aí vocês não viram propagandas repetidas no Facebook, e se vocês viram muito, é porque existia uma intenção nisso, porque colocou-se uma intenção de que existisse uma frequência maior desses anúncios para você, tá? Então a frequência nada mais é do que o número de impressões pelo número de pessoas que você alcança. Então, quanto maior o número de impressões para um número fixo de pessoas, você vai aumentando a frequência. Tá? E existem campanhas em que isso é o principal, ele é o objetivo, porque a pessoa quer que você lembre da marca dela. Eu não sei se alguém aqui já teve experiência com isso. Vocês já responderam alguma pesquisa no YouTube perguntando se qual dessas marcas você lembra que você viu um anúncio recentemente? Uma galera já viu. Para mim aparece muito porque eu sou muito benevolente e respondo todas as vezes porque eu gosto de participar, eu gosto de valorizar quem está fazendo aquela campanha ali. Mas é entender que essa frequência não é só um número jogado, e sim que pode até ser um objetivo de campanha. Então, se eles colocam lá que uma frequência de 5, que é uma frequência absurda, tá, para marca digital. Se você colocar lá uma campanha que todo mundo viu sua propaganda 5 vezes, é muita coisa. E daí você consegue mensurar se essa frequência, no final das contas, dá um recall da sua marca, tá, um reconhecimento da sua marca. Então é interessante. Isso é duas métricas que são super simples, que é impressão e alcance, e já conseguem te dar uma puta do indicador, que é essa frequência, que pode ser o seu objetivo no final. Então a gente falou de todo um funil em duas métricas, por exemplo. Tá? Todo um objetivo em duas métricas. Aqui a gente também tem o CTR, que acho que essa métrica também ela permeia várias mídias, e você compreender o quanto aquele seu anúncio é interessante para ser clicado, para ser interagido, tá? E é importante você entender isso porque vai refletir muito sobre como você está aplicando sua estratégia, principalmente no seu criativo e a adesão do seu público àquilo. Então, quando a gente pega um anúncio do Facebook que ele é impresso 10 vezes e uma pessoa dessas 10 clica, a gente tem um CTR de 10%. O que é muito bom, por exemplo. Seria muito bom. Deixa eu ver aqui. Show. Vou responder as duas perguntas agora. Guilherme, sua pergunta sobre... sim, com certeza tem empresas que vão fazer anúncios que elas não pretendem vender naquele momento. E eu posso falar muito claro isso porque eu fazia anúncios que não pretendiam vender naquele momento. Mas eu queria ter um cadastro para depois de um tempo eu trabalhar com aquilo ali. Mas imagina, por exemplo, eu gosto bastante de usar o exemplo do Guaraná Antártica. O Guaraná Antártica foi, acho que, a primeira página no Brasil a ter 1 milhão de seguidores no Facebook, muitos anos atrás, mas que ele não vai vender para você uma lata de refrigerante no Facebook. É inviável, sabe? É inviável ele ter um modelo de negócio de vendas dele baseado no Facebook. Não tem como. Mas para ele é muito interessante que você tenha uma frequência de ver o Guaraná Antártica para quando você chegar no bar e você pedir um Guaraná. Entendeu? E inclusive, hoje em dia já está até bem velho isso. Tem como você fazer estudos e análises para entender quanto que os seus anúncios levaram pessoas a lojas físicas. Então, eles conseguem, por exemplo, com ou o Wi-Fi da loja, ou a própria localização do celular, entender se... Eu vou pegar um exemplo que eu acho que cabe mais aqui, uma Leroy Merlin. Imagina que uma Leroy Merlin, aí, uma empresa que venda... Vou pensar em outra. Uma Tokstok, vamos de Tokstok. Uma Tokstok queira mandar as pessoas, porque ela não tem um comércio online, obviamente ela tem, mas ela não tem um comércio online. Ela vai fazer vários anúncios para que você se interesse em ir na Tokstok comprar alguma coisa.
em algum momento você vai na Tokstok. Então, você consegue fazer uma ligação entre usuários que estiveram dentro de uma loja da Tokstok, que é gigante, enfim, é fácil de se achar no mapa. Ele consegue fazer uma compreensão de que um anúncio que teve frequência 2, 3, 4, 5, levaram as pessoas para essa loja. Então, aí já não é mais o objetivo de recall da marca, e sim o objetivo de levar a pessoa para a loja. Putz, olha que louco isso, é muito interessante. É um pouco de não privacidade, porém muito interessante para marcas que tenham muitas lojas físicas e queiram levar as pessoas para lá, sabe? Então é um exemplo aí básico, 2 exemplos, Guaraná Antártica e uma Tokstok da vida, que o objetivo não é de fato que a pessoa nem clique ali. Às vezes a pessoa nem precisa clicar, a interação dela com o anúncio é ver e lembrar da marca. E depois ainda tem... Diga, Beto. Só para complementar aí, que o que você falou está atrelado, por exemplo, a empresa oferecer um Wi-Fi grátis, e desse Wi-Fi grátis ela consegue mapear que você está ali. Né? Com certeza. Ou mesmo você está com o GPS ligado, alguma coisa assim, que eu falo, o Google está sabendo onde você está. Beleza, ele está sabendo onde você está, justamente para fazer uns cruzamentos como esse. Tá? E só para complementar, dá para, dentro dessa parte de Web Analytics, você saber, por exemplo, de onde veio esse clique, que tipo de navegador que o cara usou, quanto tempo ele ficou, dá para fazer eu não sei se você vai falar isso mais para frente, mas dá para você tirar todas essas informações também, tá? Então dá para você criar ações, como por exemplo, para quem usa o navegador X de tal sistema operacional. Se você sabe que esse é o teu melhor público, você pode turbinar a tua página, teu user experience para esses caras, né? E assim vai, é um joguinho de números e de opções interessantes aí, né, Milton? Com certeza, é um pouco daquilo que eu estava falando, que é desculpa, eu não estava falando ainda, eu vou falar que é muito, na verdade eu falei, de contexto, compreender o contexto em que essas métricas estão inseridas, muito mais do que de fato entender as métricas, né? Acho que é um pouco sobre isso. Deixa eu ver aqui, para uma boa impressão tem que ter todo um estudo de semiótica, né? A parte de psicanálise, etc. Cara, eu vou jogar a real aqui. A gente é de negócios. Eu estudei 0 sobre isso. E vou falar para você que fez pouca falta por enquanto. Mas porque existia toda uma estrutura para me ajudar a isso acontecer. Então tem designers, tem pessoas de conteúdo que vão bolar essas estratégias de conteúdo de fato, de identidade visual, etc. Mas que, assim... cada dia, e eu vou falar que algumas pessoas podem ficar bravas de verem isso, mas cada dia menos eu vejo influência disso direta em desempenho de campanhas online. Por que eu digo isso? Muito do marketing digital é sobre você conseguir testar o máximo possível, entender o que foi bem e replicar. Às vezes, não dá para você fazer um estudo de semiótica, entender como que aquilo pega como que aquilo influencia as emoções das pessoas, etc. Fazer isso num tempo hábil para testar e replicar. Às vezes, você só joga um monte de coisa, entende o que deu certo e replica. Independente de se é bonito ou feio, etc. Tem uma plataforma que chama Critel, que é de retargeting, em que, assim, os anúncios são... Acho que vocês já devem ter, com certeza, passado por eles. São anúncios horrorosos que aparecem no Facebook, que é um logo jogado assim no canto, um logo jogado embaixo, várias cores diferentes, às vezes que nem tem a ver com a marca, enfim, a porcentagem de desconto está aparecendo num GIF zoado, etc. Mas, assim, não é um ser humano que está fazendo aquilo, é uma plataforma que está experimentando ao mesmo tempo várias opções e entende qual dessas opções está indo melhor e vai replicando em cima dela. Então, esse algoritmo, ele, entre aspas, pouco se importa com a aparência do anúncio e liga muito mais para o desempenho que ele trata. Ele liga muito mais para outros fatores que ele considera mais fortes na hora de trazer uma conversão. Então, assim, Critel, Guilherme, chama Critel Ads. Então, assim, acho que você vai ver muito mais isso em campanhas mais focadas em branding, campanhas mais focadas em trazer uma identidade da marca, um posicionamento da marca. Mas quando a gente está falando de campanhas de performance, é legal, se você conseguir operacionalizar um puto estudo e compreender o que está indo melhor, etc., e ir replicando em cima disso, maravilhoso. Mas às vezes era um designer que fazia alguns anúncios lá pra gente,
e acabou, sabe? E às vezes não dá tempo. Então você joga lá, as próprias plataformas hoje em dia deixam muito claro isso. Por exemplo, o Google, o Facebook, em que você joga lá para o Google, por exemplo, um anúncio de busca. Você joga 10 opções lá de pedaços de texto em que ele sozinho vai montando um anúncio para você e você nem sabe como que vai ficar o anúncio final. Mas ele vai testando, testando e testando e vai encontrando a forma ótima daquela combinação de palavras ali. E vai otimizando em cima disso. Eu acredito que daqui 10 anos vai ter muito pouca influência do ser humano em dar um input de criativo para a plataforma, sabe? Vai ser muito mais sobre um pensamento estratégico, etc., mas muito menos sobre, de fato, o que você está colocando ali primeiro, porque quando você joga para um público de milhões de pessoas, que é o Brasil, ele tem espaço suficiente para testar e otimizar, sabe? E ele vai aprendendo não só com a sua empresa, mas com todas as empresas do lado, entendendo qual criativo vai melhor e melhorando todo mundo ao mesmo tempo. Então tem isso, acho que pessoas que fazem publicidade, trabalham em agências que são especializadas em branding, etc., vai funcionar, mas às vezes nem o bom senso que a gente pode ter em achar uma coisa bonita ou feia vai funcionar, tá? Às vezes simplesmente é mais fácil deixar a plataforma testar, como o Critel faz, e traz um desempenho fantástico e uns anúncios horrorosos, mas vende. Então, tipo, não sei se eu me focaria nisso, sabe? Acho que é isso. Continuando aqui, CTR, então, é o que vai medir o interesse do usuário em aquilo ter sido impresso para ele, aquilo ter aparecido para ele e ele ter clicado. Então isso vai me mostrar que ou aquela pessoa achou aquele criativo bonito ou se interessou por aquilo, o call to action ali dentro foi interessante para ela, o clique aqui, assine já, etc., foram interessantes para a pessoa, para gerar uma ação da pessoa, ou não, né? E por fim, taxa de conversão, que nada mais é do que você entender dessas pessoas que já se interessaram. Então, lembra lá, as pessoas foram, o funil, né? Foi impresso para as pessoas, elas demonstraram algum tipo de interesse naquilo, ou seja, clicaram, e no final das contas podem realizar aquela conversão ou não. Então é a taxa de conversão, nada mais é do que o número de conversões pelo número de cliques que foram gerados na etapa anterior do funil. Acho que isso vai ficar um pouco mais claro no próximo slide, que é esse daqui. Então, quando a gente está olhando para aquele funil, a gente volta para ele aqui e entender. O CTR vai me dizer quantas pessoas receberam aquele anúncio e quantas delas clicaram. Então, é essa taxa que vai fazer esse funil ficar mais afunilado ou não, né? Então, quanto maior, né? Quanto menos afunilado, melhor, porque você traz mais pessoas da etapa de cima para de baixo. E, de novo, a taxa de conversão, você entender quantas daquelas pessoas que já demonstraram algum interesse, de fato, vão fazer aquilo que você quer. Então, quanto menos funil for isso daqui, melhor, né? Quanto mais um cilindro isso aqui for, melhor, porque você vai trazer as pessoas de cima para as etapas de baixo. E aqui eu consigo dizer que esse pensamento, essa estrutura básica é o pilar, é o centro daquilo que a gente tem que entender como resultado. Se você sempre olhar para uma campanha e já pensar nessa estrutura, você já vai estar muito na frente de quem está se preocupando exatamente qual é o CTR, enfim, é muito mais essa estrutura basilar aqui, tá? Beleza. Então a gente está aqui na impressões, cliques, conversões, mas a gente ainda não conversou sobre quanto isso me custou, quanto isso me trouxe de retorno. Então a gente tem indicadores que vão trazer isso para a gente. Faz parte todos aqueles CP, alguma coisa que a gente está falando. Então, dentro da mesma estrutura aqui, pensa que tudo isso daqui, no final das contas, gerou um custo. Todo esse caminho gerou um custo. E é através disso que a gente vai fazer alguns cálculos que são interessantes para a gente, como, por exemplo, o CPM. O que é o CPM? É o custo por 1000 impressões. Então, por que usa 1000 impressões? Porque o custo de uma impressão única é muito baixo. Às vezes tipo 0,007, porque tem muita gente, existem muitas opções, muitos espaços para aquele anúncio ser impresso. Então o volume vai ser muito grande. Então você junta isso em 1000 impressões para você ter um número um pouco mais plausível de, sei lá, R$1, R$2, ao invés de 0,002, entende? É um pouco sobre isso. Então o CPM vai mostrar para a gente o quanto custa para mostrar esse anúncio para as pessoas, independente do resultado que ele vai trazer para a gente. Então, dentro dessa lista de usuários, dentro dessa segmentação do Google, o CPM está X.
E aí você vai andando no funil de novo, né? A gente está com o funil virado aqui. E o CPC. O CPC vai ser a mesma coisa, mas é a compreensão de todo esse custo gerado, quanto que cada clique acabou me custando. Mesmo se eu estiver otimizando para impressões. Mesmo se eu estiver otimizando para conversão. No final das contas, um número X de clique aconteceu para um número X de custo que eu tive. Então, eu calculo o CPC também. E, por fim, o custo por conversão, custo por ação, daí às vezes pode chamar de CPA, pode chamar CPL, enfim, tem alguns nomes aí que podem ser usados, mas é você compreender também, de novo, quanto custou para eu imprimir para toda essa galera, quanto custou para cada um clicar. No final das contas, quanto cada conversão que esse funil gerou vai me custar. Beleza, e daí eu falei então sobre quanto isso me custou, agora eu vou falar, poxa, mas como que eu calculo o retorno que isso daí me trouxe, né? E aqui vai ter nomes que vocês já conhecem, como ROI, por exemplo. Então, o ROI é o retorno sobre o seu investimento. O retorno nada mais é do que a receita. O que eu estou chamando de custo aqui, e é muito importante isso, eu chamo de custo, mas no final das contas, a gente, como bom administrador e bom marqueteiro, a gente chama de investimento, porque a gente está investindo para ter um retorno no final. Então, ele não é um custo, não é uma despesa, né? Mas aqui fica mais claro para mostrar para vocês, porque é CPV, né? Então, é custo por, enfim, depende muito disso. Mas no final das contas é um investimento. Então, o ROI, daí no caso o ROAS, que daí depende muito do que você está considerando como a sua margem e onde você está tirando o custo de marketing. Daí depende de onde você for usar, você vai usar um ROI ou um ROAS. Mas vai te mostrar o quanto você conseguiu vender, no final das contas, com aquele dinheiro que você gastou. Ou então, o contrário, que é o custo por venda, o cost over sales, que é o custo que você teve para gerar uma receita, custo por venda, no caso, receita. Então, você vai compreender que quanto maior o ROI, melhor, então, quanto maior o retorno, melhor, e quanto menor o custo por venda, melhor. Quanto menor, melhor, né? Então, essas duas métricas que vão contar um pouco sobre o retorno que você está tendo do seu investimento. E uma coisa que é interessante... Gente, eu vou pegar uma água rapidinho, que eu esqueci de deixar um copo d'água aqui. Um segundo. Oi, desculpa, gente. Obrigado por esperar. Então, aqui, quando a gente está falando de ticket médio, desculpa, eu coloquei aqui algumas métricas, né? Então, o custo, o investimento, as vendas, a receita, tudo isso daqui vai gerando alguns indicadores que vão mostrando pra gente algumas coisas, né? Então, quando eu coloco vendas e receita aqui, eu falei, vou colocar o ticket médio também. Então, obviamente não é um conceito só de marketing digital, mas você compreender o seu ticket médio também vai te ajudar muito a fazer projeções daqueles resultados que você vai ter no futuro. Então, se você sabe que mais ou menos o seu ticket médio é X, você sabe quanto que você pode investir, esperar aquelas taxas de conversão, ICTR, etc., chegarem mais ou menos naquela quantidade de vendas que você precisa, tá? E mais uma coisa aqui. Eu estou jogando realmente algumas expressões aqui, etc., algumas siglas, mas não se atentem a isso, tá? É muito mais sobre aquilo que eu estou falando, que é você estruturar o seu pensamento para entender esses resultados. Então, aqui a gente tem o CAC. O que é o CAC? É o custo de aquisição. Eu nem lembro exatamente o que significa o CAC, mas eu sei que é o custo de aquisição. Então, quanto que eu estou pagando para adquirir um usuário para mim? Para trazer ele para aquele momento de consideração, principalmente, tá? Lembrando, né? Awareness, consideração, conversão. Como que é interessante entender do CAC? Entender que cada cliente vai gerar para mim um LTV. O que é o LTV? É o Lifetime Value do cliente. Então, é entender dentro da nossa base, dentro do tempo de vida que ele vai ter, lifetime, né? Dentro do tempo de vida que ele tem dentro da nossa base, quanto que ele vai gastar comigo? Ele vai gastar, por exemplo, na empresa de viagens que eu trabalhava, ele pode gastar na primeira viagem dele R$500. Mas, quer dizer que daí eu tiro a minha margem ali,
imagina que é 10%, eu posso pagar R$50 para ter aquele usuário ali. Se eu gastar menos que isso, eu tenho um lucro, né? Porque daí eu paguei R$45, ele gastou 500, tiro 10%, 50, eu tive R$5 de lucro com aquele usuário. Mas é entender que, às vezes, eu paguei para adquirir esse cara uma vez, mas ele vai comprar 2, 3 vezes. Então, é eu entender qual que é o retorno desse cara no tempo de vida dele, dentro da nossa base. Pensando em viagem, por exemplo. Então, pensando numa pessoa que entrou numa lista de interesse em algum curso, e ele pode comprar mais cursos. Enfim, tem uma infinidade de coisas aqui que eu nem consigo dar todos os exemplos, obviamente. Mas é entender que o quanto eu posso pagar pelo meu usuário, o custo de aquisição, não depende só do que ele vai comprar comigo uma vez. Não depende só dele comprar comigo naquele momento. Mas depende de quanto que eu tenho expectativa de que ele vai gastar no futuro. Tá? Então, o Lifetime Value fazia muito sentido para o negócio de viagens, por exemplo. Porque não necessariamente ele vai comprar depois de clicar naquele anúncio. Mas depois que eu adquirir ele vai ser trabalhado na minha base, ele vai gastar um dinheiro em algum momento. Então é interessante eu pagar X por ele aqui, porque eu sei que dali X meses, e eu ponho uma expectativa de quanto que eu quero de retorno, então em 4 meses eu quero que ele volte a me dar dinheiro. Então você pode investir mais e ganhar na competição dos anúncios de outras pessoas, porque você sabe que o retorno não vai vir só naquele momento, mas também no futuro. Não sei se ficou claro essa parte. Tá, então são conceitos que são interessantes. Acho que o Analytics, né, você fazer análise dos seus dados, não é você só chegar no Excel e entender que linha foi melhor e falar que aqui, beleza, é aquilo ali. Mas é você compreender isso tudo dentro do contexto. É entender que, às vezes, você pagou R$5 para um usuário e ele só te retornou R$2 ali, mas existem outras formas dele te dar retorno. E é você começar a expandir dentro desse... Imagina que tem um núcleo ali da sua análise, que é aquela linha de Excel, te mostrando o que foi aquele resultado. Mas entender que existem camadas por fora disso que podem te ajudar. E você entender que existem essas camadas vão te ajudar a caminhar dentro dos seus dados e trazer mais valor para aquilo ali. Daí eu trouxe um exercício aqui. De perguntar para vocês, depois de olhar para tudo isso daqui, qual que é a melhor campanha? A ou B? Daí eu quero que vocês pensem um pouco, olhem esses dados aí e a gente converse um pouco sobre isso. Acho que deu tempo aí para o pessoal pensar. E eu vou responder de forma bem clara e objetiva, tá? Vou esperar o Guilherme terminar de... Seguinte, como tudo na administração, não sei e depende, tá, gente? Eu criei números aleatórios ali dentro, mas tentei ali deixar um pouco de puta, uma teve mais cadastro ou não. Mas por que isso? Eu acho que daí é legal entender aqui, que aqui eu apresento duas coisas, né? O não sei é porque é muito difícil você olhar para todos esses números e fazer uma comparação clara. Agora imagina se tivesse 10 campanhas, e você teria que olhar qual métrica, etc. Então acho que tem algumas coisas aqui que são interessantes, tá? Que é você compreender que existem formas de compreender esses resultados de um jeito muito mais simples, que é através dos indicadores. Aqui eu apresentei um monte de métrica, mas eu não coloquei nenhum indicador para vocês. Não coloquei qual foi o melhor CTR, eu não coloquei qual foi a melhor taxa de conversão, etc. Algumas coisas estão claras ali, mas imagina que eu tivesse 10, 20, 30, 50 mil linhas no Excel. Não tem como entender. Então, os indicadores vão te dar uma clareza maior sobre essas informações e vão te contar a história disso daqui. E dentro dos indicadores, você pode também criar vários. Vão ter os KPIs, né? Que são os seus indicadores-chave.
Você não pode ter numa campanha 10, 15 indicadores-chave. Não, porque 10, 15 não existe nada de especial em 10, 15 coisas. Você precisa selecionar poucos que vão te contar, vão resumir o sucesso daquela ação, tá? E daí o que vai resumir e indicar o sucesso daquela ação é a resposta de baixo, que é depende. Depende da ação. Se a gente pega aqui, por exemplo, se eu quisesse cadastros, porque eu sei que vai ter um lifetime value muito maior de pessoas cadastradas do que compraram naquele momento. A de baixo é muito melhor. Mas se o cadastro é só um step intermediário, e eventualmente eu consiga fazer mais receita naquele momento, naquela ação, a campanha A foi melhor. Daí eu não fiz aí o cálculo de qual foi o melhor retorno, mas a ideia era essa. Ou se eu queria dar frequência, ia ser diferente. E todas essas outras coisas fossem algo assim, irrelevante para o meu resultado final, poderia ser a campanha A, poderia ser a campanha B. Então, independe. Quer dizer, depende. Entendem? É a resposta da administração. Acho que é a resposta, as duas respostas que eu mais dei e que para mim são as mais importantes de se dar no meu dia a dia, tá? Eu não sei, porque eu preciso olhar isso com mais atenção, eu preciso compreender isso de uma forma melhor, eu preciso trazer para dentro do contexto, então eu preciso entender, que nem o Beto falou, quais dimensões estão envolvidas aqui dentro. Porque até agora eu estou falando de métrica, eu estou falando do que cada resultado trouxe, mas eu não estou falando das dimensões. Tipo, e por dia? E se eu dividir esses resultados por dia, como que vai ser? Qual que é a evolução dessas coisas, desses indicadores? Às vezes eu estou olhando para o 7º dia de uma campanha, aqui eu estou olhando para uma campanha de 7 dias, mas o 7º dia está muito melhor que o primeiro dia, porque a plataforma está otimizando. Então, será que vale olhar para esses dados agregados? Será que não vale olhar a evolução desses dados? E os KPIs vão te ajudando a você simplificar essa história. Então, fazer a análise é você contar uma história sobre essas campanhas, tá? Trazer os indicadores que vão facilitar para que você compreenda e compare as duas. Acho que é isso. Deixa eu ver o que mais. Daí, aqui, a gente estava tendo papos um pouco mais subjetivos, e na verdade eu ainda vou continuar um pouco mais subjetivo, que é trazer umas diferenças entre Google e Facebook, que no final das contas vão ser as maiores plataformas em que vai se ter um gasto dentro de uma empresa de marketing digital que está, uma empresa que tem uma estratégia de marketing digital, né, vai estar muitas vezes concentrado nessas duas, mas obviamente tem outras que podem funcionar muito bem, como por exemplo, influenciadores pode funcionar muito bem para algumas plataformas, para alguns negócios, e para outros não. Então vai depender muito, mas eu trago o Facebook e Google, que é onde é mais tangível da gente entender essas coisas, tá? Então no Facebook, acho que o principal aqui é aquele lance do contexto que eu estou falando, é você compreender que o Facebook se trata sobre pessoas. Então você está comprando alcançar pessoas, tá? É um pouco diferente do Google, eu vou falar daqui a pouco. Então, a partir do momento que você está entendendo isso, você vai entender quais métricas você vai olhar para analisar a sua campanha. Qual objetivo eu posso usar dentro do Facebook e como que eu vou olhar os resultados para esse objetivo. E aqui, por exemplo, tem uma coisa muito interessante, mas que eu coloquei aqui, mas eu me arrependi um pouco, porque engajamento, curtida, comentário, compartilhamento, dificilmente vai ter muito valor, tá? Dificilmente. Você pode ter 10 mil comentários em uma postagem e não realizar nenhuma venda naquilo ali. É bem possível, tá? Mas o Facebook tem esse aspecto social. Você compreender que ali são pessoas interagindo com a sua marca. Pessoas interagindo com você como se você fosse também uma pessoa. E dentro disso, o Facebook vai te oferecer muitas formas de você analisar pessoas, você analisar os usuários, você analisar quem você está. Então, é você entender a taxa de conversão, não só dentro daquela campanha, mas por perfis de usuários, por idade dos usuários, por faixa etária, por localização, por gênero, enfim. O Facebook vai te dar muito mais visão sobre as pessoas que estão ali dentro. Opa. Desculpa, gente, pulou aqui. O Google é um pouco diferente. Eles têm coisas em comum, tá, gente? Então, o Google analisa também pessoas de algum jeito, mas o Google se importa muito mais com como você se posiciona, pensando principalmente em search, tá? Na busca. Como você se posiciona em relação à necessidade do usuário. É muito mais sobre intenções, sobre ações, do que perfil da pessoa.
Então, no Google, eu vou fazer muito mais a segmentação por aquilo que eu quero, que eu imagino que ela queira fazer e que eu espero que ela queira fazer e eu vou atender essa necessidade, muito mais do que no Facebook, em que eu procuro pessoas para que elas, em algum momento, interajam e entram no funil. Aqui é muito mais o Google se preparando para receber pessoas. Então, é muito sobre posicionamento, é muito sobre você entender o universo que você está inserido e quais necessidades você está sanando das pessoas, quais dores você está sanando das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Obviamente, o Google vai ter coisas que se relacionam com pessoas e o Facebook vai ter coisas que se relacionam com intenções, tá? Aqui não existe preto e branco, é tudo cinza, mas para trazer essa compreensão para vocês e vocês irem montando seus pilares, para vocês fazerem as suas análises e entenderem um pouco melhor sobre esses contextos, é legal trazer dessa forma, porque eu aprendi dessa forma e eu achei que foi muito importante. Então, eu aprendi com o Facebook, depois eu fui para Google, depois eu participei, sei lá, de mídias que dependiam muito mais de um algoritmo, como, por exemplo, Critel, e parcerias, que é uma coisa completamente fora disso daqui, então você ter um bom relacionamento para ter um bom desempenho. Então, mas tudo isso vai criando pilares, bases, para você compreender esses contextos, tá? E eu acho que isso é o mais importante. O Google também compreende muito bem sobre os canais, as temáticas, as intenções que os usuários têm, tá? Então, onde ele está, por qual portal ele clicou nesse anúncio, qual canal do YouTube, por exemplo, até, ou então qual lugar ele clicou no anúncio, foi no aplicativo, foi no próprio YouTube, foi num site de notícias, foi uma notícia específica. Então, o Google traz muito sobre isso também, tá? É o lance das dimensões que eu estava falando para vocês. É você conseguir fazer aquela análise daquelas métricas, aqueles KPIs, mas agora você compreender ele através de dimensões. E aqui, um exemplo que eu trouxe de e-mail marketing, que é uma forma de você fazer fazer publicidade online, que é através de e-mails. Você tem uma base de usuários para os quais você vai mandar um e-mail. E esse pensamento de funil existe aqui ainda. Então, para você ver como isso realmente permeia todo o marketing digital. Você sempre vai enviar para X pessoas, um pouquinho menos daquelas pessoas vão receber, menos pessoas vão abrir e menos pessoas ainda vão clicar. Então, é um funil. Então, você ter essa compreensão desse funil é você entender o que eu preciso melhorar em cada etapa para que a gente tenha taxas melhores, a gente tenha indicadores melhores, tá? Então, aqui, por exemplo, entre envios e recebimentos. Então, a gente envia, mas nem todo mundo recebe. Existe aí um bounce, né? Um indicador que vai mostrar quanto desses e-mails de fato foram e voltaram, né? Quicaram aí, deram um bounce. Isso vai me explicar a saúde da base, vai mostrar, putz, será que tem e-mail escrito errado aqui dentro? Será que a pessoa está marcando como spam? Será que ela não quer mais receber? Enfim, esse bounce vai mostrar a saúde dessa base de e-mails que você tem. Entre recebimento e abertura, a gente tem a taxa de open, a taxa de abertura desses e-mails. Vai mostrar quanto que o seu e-mail estava interessante dentro de tudo que a pessoa tinha dentro da caixa de e-mail dela. Quão interessante é aquela frase que você colocou no seu e-mail, de clique aqui, veja agora, enfim, várias coisinhas dessa, o quanto que aquilo foi atrativo para a pessoa se interessar e, no mínimo, abrir o seu e-mail. E também a afinidade da base com o seu assunto. Então, se eu mando lá, se alguém me mandar alguma coisa de compre um apartamento hoje em dia, eu não vou nem abrir, porque não me interessa eu comprar um apartamento agora. Então, eu não vou ter uma afinidade com o que essa campanha está querendo, por exemplo. E, por fim, o CTR, de novo, aí que aparece, que é dentro de todo mundo que abriu o e-mail, vai ter um texto lá, umas imagens, etc. Quantas pessoas clicaram em alguma coisa ali dentro? Então, isso me diz se a composição do e-mail está atrativa, se aquilo me levou a clicar, ou se também eu tenho afinidade com aquele assunto, porque às vezes eu sou só um curioso. Então, ele vai ser um filtro das pessoas que de fato se interessam por aquilo. Vão ter essas coisinhas, tá? É só você entender que, de novo, existe um funil aqui, existem etapas entre uma e outra, e eu preciso entender o que cada uma daquelas etapas representa e o que cada uma daquelas taxas representa para entender o que eu preciso melhorar na minha campanha. De novo aqui, acho que não é olhar as métricas, não é só olhar as métricas, é entender todo o contexto. E todo esse contexto ele é montado pelas métricas, mas também pelas dimensões,
Daí eu coloquei aqui dois conceitos legais, que são a janela de conversão e o modelo de atribuição, que são palavras, são termos que a gente vai lidando no dia a dia do marketing digital e que são interessantes da gente ir compreendendo, porque eles ajudam. Pouca gente sabia sobre isso, que trabalhou comigo. Pouquíssima gente conseguia começar a entender sobre isso para entender que os resultados não dependiam só daquela linha de Excel, mas dependiam de tudo isso. Tá, eu pulei as dimensões, mas eu vou no Google aqui mesmo. O lance das dimensões é você entender que dentro de um Facebook, depois eu tento mostrar um Facebook Ads, não sei, Beto, você chegou a abrir algum Facebook Ads para eles, um gerenciador de anúncios? Eles já viram? Na disciplina eu não mostrei, não. Se você quiser fazer, pode fazer. Que o das empresas que eu trabalhei, o que eu trabalho, eu não posso mostrar, mas eu tenho um amigo meu que trabalha com marketing digital, eu posso dar uma mostradinha lá, acho que sem problema. Não vou nem pedir para ele, na verdade. Então eu vou mostrar. Eu paro a gravação aqui para não ficar gravado também. Tá. E daí o cara que você for mostrar, você fala dentro do carro, tá? Tá, belezinha. Mas tem aqui que eu acho que trabalha já com o que... eu acho que eu lembro. Mas a maioria acho que não. Tá, então eu vou falar sobre dimensões depois, para vocês entenderem na prática. Mas aqui a janela de conversão é uma coisa que acho que tem lugares que nem manjam disso e trabalham com marketing digital, tá? Isso é um pouco triste também. Mas é você entender que não necessariamente aquele funil vai acontecer em um fluxo só, tá? Ele pode demorar... até que eu coloquei aqui, pode demorar 1 ano para ele finalizar. Então, pode ter inúmeros funis e interações aqui dentro, até que, de fato, a pessoa, desde que a pessoa tenha conhecido a marca, né? Desde que a pessoa tenha conhecido a marca, até ela, de fato, converter naquilo que você quer. Então, ter uma compreensão sobre essa janela de conversão é você entender todo o caminho do seu usuário. É você não ficar só naquela última interação, naquela última linha de Excel. É você compreender que existem mecanismos para que você enxergue os resultados de forma não linear, não só naquele momento, né? Mas sim que existe toda uma construção dessa situação. Então, o que é essa janela de conversão? É você colocar por exemplo, o Facebook tem alguns mecanismos que você coloca lá no seu site e o Facebook mostra quando uma pessoa se cadastrou no seu site. Então, é alguma coisa que está acontecendo fora do Facebook, mas o Facebook consegue fazer uma leitura e te mostrar esse resultado. Então, em uma campanha que a pessoa queira cadastros para o Facebook, ela coloca lá, eu quero otimizar por aumentar o número de cadastros no meu site. O Facebook vai instalar um pedaço de código no seu site e ele vai retornar essa informação para ele. Tem como você colocar lá uma janela de conversão para isso daí. E é entender que, Facebook, eu quero que você considere uma conversão para você, uma pessoa que visualizou o seu anúncio naquele dia, mas que não necessariamente não precise ter clicado no anúncio, mas se ela visualizou, depois saiu e voltou dentro do mesmo dia e se cadastrou, o Facebook vai compreender se a pessoa estiver, enfim, logada no Facebook, etc. Tem alguns mini critérios aí. Mas ele vai entender que aquela pessoa que visualizou, converteu, mesmo que não tenha sido naquele mesmo momento. Então você tem uma janela de conversão para visualização dentro daquele dia. Mas também pode ser para clique. Você pode falar, putz, eu quero que você considere uma conversão para você pessoas que clicaram e em até 7 dias também se cadastraram. Então a pessoa pode clicar naquele dia, esquecer, voltar dali 3 dias e se cadastrar, e o Facebook vai estar compreendendo isso como resultado dele. Tá? Então é a janela de conversão. Essa janela de conversão é interessante para você fazer o que a gente vai falar no próximo, que é uma atribuição. Você atribuir pelo menos parte desse resultado para o Facebook, por exemplo, ou para o Google, ou para todas aquelas mídias que estão ali dentro e que compõem todo esse caminho de funil. Tá? Então, você ter essa compreensão sobre essa janela de conversão vai te ajudar a dar mais contexto ainda para você fazer análises. Tá? E a gente entra aqui no modelo de atribuição. Um pequeno parênteses aqui, eu peguei essa imagem, eu estava procurando alguma imagem no Google que mostrasse isso, eu achei a Raccoon. A Raccoon é uma empresa do Marco Túlio, né? Acho que é o nome dele, né, Beto? Ele trabalhou no Google por muitos anos, decidiu sair de lá e abrir a própria empresa de marketing digital. É uma gigante aí no interior, acho que eles ficam em São Carlos, né?
pega engenheiro para trabalhar lá, porque é otimização na unha de algoritmo, de campanhas, então eles são muito bons nisso. É legal porque é uma empresa de um ex-aluno da FE, quando eu vi a imagem lá, falei, pô, vou trazer também. Então é Raccoon, tá? Daí tem aqui o modelo de atribuição. O que é um modelo de atribuição? É você entender dentro daquelas janelas de conversão como que você vai fazer a atribuição. Então imagina que uma pessoa passa por 3 funis diferentes, em que ela vê um vídeo no YouTube, clica lá, vai para o seu site, faz um cadastro, nesse cadastro ela recebe um e-mail, abre lá esse e-mail, clica numa página, por ter clicado nessa página ela começa a fazer parte de uma lista, que essa lista vai estar dentro do Facebook, a pessoa vai ser o alvo dessa campanha no Facebook, porque ela entrou nessa lista, e no final vai vender aí. Então aqui eu já falei, acho que de 3 momentos que ele teve interação com a empresa, dentro de uma janela X, mas que, putz, existem formas de eu fazer a atribuição dessa venda. Então a pessoa vendeu pelo Facebook, porque ela entrou numa campanha do Facebook. Mas eu posso atribuir só ela? Não sei, vamos ver o caminho de volta dentro de uma janela. Então, em 30 dias, ela também interagiu com o e-mail, ela interagiu com um anúncio do Google, o vídeo do YouTube. Eu entender dentro de todo esse caminho qual teve mais peso. Tá? Então, depende muito também do seu modelo de negócio. Onde eu trabalhava antigamente, era no Zarpon, acho que eu já falei para vocês que era uma empresa de viagem. Por muitos anos, o modelo de atribuição foi first click. Que não é necessariamente first click, mas por onde a pessoa se cadastrou. Qual mídia trouxe interesse para ela se cadastrar e a gente compreender que aquela mídia que traz aquela pessoa normalmente traz isso de retorno, X de retorno. Então a gente fazia essa atribuição para o primeiro lugar que a pessoa se cadastrou. Independente dela interagir depois por e-mail, Facebook, qualquer coisa, a gente entendia que a qualidade dela dependia muito sobre aquele primeiro lugar que ela veio. Então a gente era quase um first click. Mas a gente começou a ver que a gente deveria começar a otimizar mais o fundo de funil depois que a pessoa se cadastrava. Então passou a se entender de uma outra forma. Então aqui, o que eu quero dizer? Existem formas diferentes, depende muito do negócio, do momento do seu negócio, por exemplo. Mas é interessante entender que existem essas diferenças. Aqui eu coloquei tem alguns modelos nesse print, que é last click, então é você ignorar todo aquele caminho das pessoas até aquele momento e só pegar a última vez que ela clicou e converteu. Então você considera o sucesso para aquela mídia que foi last click. Ou então para o first click, que é aquilo que eu estava falando. Ou então de forma linear. Então se teve 4 mídias, vai ser 25% de atribuição para cada uma delas. Ou então você pode, é só a primeira e a última, ou só a primeira e a terceira, ou qualquer coisa assim. Essa position based aí, que depende da posição dela. Ou então o valor dela vai caindo conforme o tempo passa. Então se a primeira interação aconteceu há 30 dias, e a última aconteceu ontem, né? Vai ter muito mais importância a que aconteceu mais cedo, e isso vai caindo ao longo do tempo mesmo. Ou então a data driven aqui, que na verdade, é você fazer uma atribuição com inteligência. Então, é você compreender que o seu Facebook, naquele momento, para aquele usuário, ele tem X% de representatividade, mas para outro usuário, em outro momento, é outra porcentagem. Então, é você aplicar inteligência para essa atribuição, tá? O importante aqui não é vocês entenderem cada modelo, mas é entender que isso é uma coisa que tem que ser analisada. Você não pode analisar a última linha de Excel que vai estar te trazendo aquele resultado, tá? Tá, daí eu ainda vou falar das dimensões e aqui é um apanhado. O que é isso? O resultado de campanhas online sempre vão ter resultados de campanhas online sempre vão ter uma entrega, uma interação e uma ação que você quer que aconteça. Tá? Então, o seu anúncio é o funil aqui de novo, mas é entender que, independente da mídia, essas coisas vão acontecer. Então, você tem que adaptar a sua visão para essas 3 coisas. Então, em algum momento eu vou ter que entregar esse vídeo, então a pessoa vai precisar visualizar, ela vai precisar ver esse anúncio, ela vai precisar ter uma frequência para ver esse anúncio, enfim. De alguma forma ela vai ter que interagir, em alguns momentos a interação que você quer é uma curtida, é um comentário, é uma visualização de fato do vídeo inteiro, é um cadastro, etc. Ou então o cadastro vai ser uma ação final que você quer. Ou então a ação final é a venda e o cadastro é uma interação. Mas é compreender que tudo vai acabar se encaixando nesse modelo. E quanto mais você
entender esse modelo, mais fácil fica de você entender o CPA, CPC, CTR, etc. É contexto, tá, gente? Eu coloquei aqui também que tudo é um call to action, tudo é você, de alguma forma, pegar o usuário no mundo e trazer para dentro de você. É você chamar ele para uma ação, é você, de fato, saber seduzir ele em várias etapas, em vários funis e puxar ele lá de cima até embaixo, que é o que você quer fazer, tá? E o conteúdo da palestra é esse. Acho que eu falei muito, não especificamente sobre métricas, falei sobre alguma outra, mas, de novo, acho que essa é a palavra principal, é contexto. É você entender o contexto que você está inserido e isso vai te ajudar a ter a visão e entender quais métricas você vai querer olhar para aquele momento, para quais dimensões, enfim. Eu acho que agora a gente pode bater um papo e também eu posso mostrar um Excel que eu montei aqui rapidinho, só para vocês entenderem como que seria uma análise do meu dia a dia, e também mostrar lá o Facebook, eu acho que dá para mostrar tranquilo. Pô, manda sim, Vitor. Acho que dá para deixar aí, né, Beto? Se você quiser me mandar o PDF, eu disponibilizo para eles na plataforma também. Tá, eu mando depois aí, Vitor. Tá? Além do que essa palestra ela tá gravada, tá, o Vitor? Você vai poder assistir ela a qualquer outro horário também. Assim, como eu disse, não existe nem preto nem branco, é tudo um cinza, e também não existe preto no branco, tá, gente? Quando eu falo que aqui o Google é de um jeito, daí a Marina vem semana que vem e depois dá uma ceifada na minha cabeça aí, mas tudo depende tudo depende, tá? Não existe preto no branco, nem branco no preto. Acho que você vai usar esses conceitos muito mais para, como eu disse, montar aquelas suas bases para daí sim você fazer a sua análise e aí sim entender qual que é o papel do Google na minha estratégia, qual que é o papel do Facebook na minha estratégia. Dentro do Facebook, Google, qual métrica eu vou olhar, qual KPI eu vou olhar, o que é em comum entre eles, o que é diferente entre eles, enfim. Acho que eu quis passar um pouco mais essa ideia, tá? Eu não sei se vocês quiserem ir perguntando alguma coisa enquanto eu vou porque a gente tem um tempo aí, né? Diferente da outra palestra, eu fiz um pouco menor aí para a gente poder bater um papo. Não, joia, tá ótimo, Milton. Se você quiser compartilhar, e quiser que eu pare a gravação, você fala e eu paro a gravação aqui. Deixa eu ver aqui só se tem alguma coisa muito importante. Enquanto o Milton vê as coisas dele lá, e se vocês quiserem, já adiantando, pode ir marcando a presença de vocês lá, tá, pessoal? Tá aberto já. Ninguém vai perguntar nada pro Milton? Vocês são uma turma participativa, pô? Então eu não vou conseguir mostrar o Facebook. Desculpa, gente, eu falei que ia conseguir, eu não vou conseguir mostrar o Facebook, porque a conta do meu amigo, enfim, tá errado aqui para mim. Eu não vou conseguir, mas eu posso falar do Excel, é tranquilo. Daí. Eu posso fazer uma análise aqui já, direto, com vocês. Ixi, peraí.
Pô, Igor, você levanta a bola para mim aí desse jeito, eu vou ter que responder, depende, cara. Deixa eu ver aqui, tipo, cada vez menor pelo imediatismo do usuário, cada vez maior de querer comprar logo o produto ou essa janela alongada por conta dos diversos canais. É os dois. Eu acho que, que vai depender muito. Desculpa, tá, gente, eu responder dessa forma genérica, mas é porque de fato é o imediatismo, puta, imagina quão maravilhoso é para um extra, sei lá, um mercado extra, saber que você está dentro da empresa naquele momento e, e conseguir te mostrar, e você está navegando no Facebook e conseguir te mostrar um anúncio de um produto que está em promoção e que eles estão querendo desovar do estoque ou qualquer coisa assim. Olha que maravilhoso e seria talvez o máximo do imediatismo aí que você consegue. Eu acho que é possível que isso aconteça e que exista e que as estratégias vão cada vez mais para esse lado, mas ao contrário também, que é você ter uma compreensão melhor do usuário independente de onde ele está. Acho que também tem um pouco disso, que é você entender quem é aquele usuário no Facebook, que é o mesmo usuário que é no Instagram e no WhatsApp, e fazendo uma busca no Google, e clicando no portal do IG, enfim, vendo uma televisão e sabendo que naquele horário ele pode estar vendo aquele canal de televisão e ter visto um anúncio da TV. Então, tem acho que um passo para cada um dos lados aí, que é você conseguir sim trazer o imediatismo, mas você também compreender que quem é aquela pessoa independente da plataforma, né, no Omnichannel. Tem um pouco disso e que cada plataforma faz o seu corre para conseguir isso. Então, o Facebook tem o Facebook, Google, tem o Facebook, o WhatsApp, Instagram, e dentro de cada um deles tem vários canais ali dentro em que a pessoa vai se moldando para eles. Então, e o Google também, no YouTube, na busca, a sua intenção de busca ela é muito poderosa para o Google, tá? Muito poderosa. Você quer falar alguma coisa, Beto? Não, eu dei uma tossida, mas eu quero falar. Assim, complementando aí o que o Igor falou, e até reforçando o que você falou, eu acho que eu respondi várias vezes para eles aqui também, depende. E só para relembrar um pouco da nossa teoria, esse depende está ligado um pouquinho com o que o Milton falou, como que é o comportamento do usuário, como que ele é, etc. Remete a gente à teoria de buyer persona. Quem que é a sua persona? Quem que é o cara que você está vendendo, ou que você pretende vender. Isso, então, vai direcionar a sua campanha. Se for um tipo de um perfil de usuário que você acha, um perfil de cliente, né, nem de usuário, que tem esse imediatismo, você vai ter que trabalhar nessa campanha de forma a ter esse imediatismo, né? Caso contrário, não, se o cara é um cara mais, vamos dizer assim, conservador como eu, que faz aquele monte de busca, que demora para se decidir, etc., a campanha tem que ser diferente. Então, só reforçando aí o depende do Milton e reforçando a teoria que a gente estudou um pouquinho a respeito de buyer persona e de Ideal Customer Profile. Acho que junto desse buying persona, que, enfim, as personas, né, que a gente monta, tem muito também sobre uma adaptação da mídia. Porque assim, a gente vai montar uma campanha pensando, 3 campanhas, a gente tem 3 personas lá, 3 campanhas que vão ter um approach, desculpa usar o inglês, tá? Vai ter um approach diferente para cada um dos usuários, das pessoas ali, mas que o interessante é que as plataformas vão cada dia mais se adaptando para não pensar só na persona, mas se adaptar ao comportamento dela naquele momento, em qual plataforma. Então, Facebook, ele tem lá ele tem o seu usuário, lá tem o ID do seu usuário, dizendo que é melhor atingir ele 10 horas da noite, não pelo Facebook, mas pelo Instagram, porque é nesse horário que ele costuma olhar os stories, e vai ser mais barato para ele lá desse jeito. Ou então o contrário, é mais fácil, enfim, as plataformas se adaptarem não só à personalidade da pessoa, né, à persona da pessoa, a quem ela incorpora ali, mas muito também sobre o comportamento naquele momento, e fazer a divisão ali de onde que ele vai atirar para todo mundo, tá? Acho que é bastante sobre isso. A pergunta do Vitor é mais efetivo fazer uma campanha mais geral de marketing ou uma campanha apenas com leads mais qualificados?
Eu posso fazer uma campanha, para não responder depende, eu posso fazer uma campanha para fazer a aquisição de leads e trabalhar com eles depois, qualificando esses leads, e depois trabalhar com esses leads qualificados. Depende do seu negócio, tipo, puta, é muito difícil, como eu disse, é tudo cinza. Se eu quero fazer uma campanha mais de branding, mais geral, eu vou ter resultado se o meu negócio depende desse resultado. O Guaraná vai depender muito mais de uma campanha de branding do que uma campanha de performance no Facebook. Quando sempre que eu vejo uma campanha do Guaraná Antártica que fez uma ação no centro de São Paulo, sei lá, fazendo uma pegadinha e dando um Guaraná de prêmio para quem caísse na pegadinha, qualquer coisa assim. Assim, não é aquilo ali, não é a pegadinha que vai dar um Guaraná para as pessoas experimentarem que vai fazer a marca virar, tá ligado? É muito mais eles fazerem um que é bem famosa, né? Ela não está pensando naquela interação com aquele usuário especificamente que vai ser aqui, cada uma daquelas interaçõezinhas vão crescendo a marca como não, ela está pensando na notícia que aquilo ali vai gerar, o post no LinkedIn que aquilo ali vai gerar, sabe? Então puta, depende muito. Pequenas ações podem ser pequenas naquele momento, mas podem ser grandes depois repercutindo com elas, tá? Igor, esse lance do caminho do usuário até a conversão é muito complicado mesmo. Porque você, além de ter diferentes personas, você tem essas diferentes personas em diferentes momentos. E tudo isso, puta, que nem, sei lá, eu trabalhava com um hotel antes. Você pode estar com uma estratégia linda, maravilhosa para vender para um hotel em Pipa. Daí, tá lindo, maravilhoso, rodando, e daí aconteceu aquela tragédia lá daquela família que morreu lá com a queda da falésia. Sua estratégia pode estar maravilhosa. Se naquele dia teve uma notícia horrível, você tá fudido. Sua campanha não vai funcionar. E é você entender, como eu disse, é você entender naquele contexto como que a sua campanha se comportou. É você entender que existem sazonalidades. É você entender que num sábado você vai ter uma campanha performando muito mal, mas na terça-feira ela é maravilhosa. E nem por isso, e dependendo se você está olhando para uma campanha de 10 dias, em que uma janela de 10 dias em que tem 2 sábados, você não pode olhar para aquilo lá como um todo. Você tem que olhar aquilo por dia, a evolução daquilo por dia, isolar vários sábados, várias terças-feiras e entender aquele comportamento, tá? Você falou que é difícil, né, entender o caminho do usuário até a conversão. É difícil entender isso de forma temporal, de forma do perfil temporal, quero dizer, sazonal, o canal que ele está. Então, na verdade, é muito mais você entender, que daí eu estou nessa linha de Excel aqui, é entender que essa linha de Excel aqui, nesse dia, na verdade, não é só essa linha de Excel, não é só esse resultado, não é só esse caminho que ele fez. Mas é tentar deschavar isso daqui em dispositivo, é tentar deschavar isso daqui em navegador, é tentar deschavar isso daqui por hora, e é tentar achar, e a análise desses dados, acho que é legal da gente falar aqui, é muito nessa evolução de quantas perguntas você consegue continuar fazendo sobre esses dados. Acho que é o principal. Quanto mais perguntas você conseguir continuar fazendo e os dados te darem a possibilidade disso, melhor, para você compreender esses caminhos de sucesso. E compreender esses caminhos de sucesso e como replicar eles. Exato, é isso daí. É isso daí. Aqui, por exemplo, eu só copiei uma base lá, que eu tinha, eu usei uns dados aleatórios aqui também, mas aqui, ó, vamos olhar para esse Excel pensando no funil, né? Então, eu sempre vou imprimir para essas pessoas, sempre vai ter algum clique, tudo isso daqui gera um custo. No final das contas, o meu site lá tem uma obrigatoriedade de cadastro para a pessoa continuar acessando. Então, aqui eu estou olhando para dados de pessoas cadastradas ou não que acessaram, mas que, no mínimo,
10% delas, mais ou menos, se cadastrou naquele momento. Então, aquilo ali gerou uma sessão no meu site. Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui é que a gente falou muito sobre o caminho da pessoa até chegar no seu site e acabar vendendo. E você acabar vendendo, mas existem muitos passos intermediários aí entre uma pessoa entrar no seu site e vender. Então, a gente falou bastante sobre a mídia, mas a gente não falou sobre o lado do site, sobre o lado que o Google Analytics poderia olhar, por exemplo. Então, você não pode pensar que só o seu KPI, às vezes, não pode ser só a venda. Porque, às vezes, a venda ela é um pouco mais rara do que você imagina, então você não pode otimizar por ela, porque você não vai ter volume para fazer essa otimização. Mas daí você começa a pensar, putz, mas qual que é o passo anterior à venda, que é obrigatório, que as pessoas precisam fazer, mas que em algum momento elas desistem? A pessoa tem que adicionar o carrinho antes de fechar. Então, você põe esse passo como uma etapa de análise também. Você cria um indicador em cima desse carrinho. Tá? Aí você fala, porra, mas mesmo assim, meu produto é muito caro, as pessoas se desinteressam um pouco antes, mas eu vejo que elas desistem em algum momento antes, mas tem um volume legal ali das pessoas entrando no meu site. Qual que é esse passo intermediário entre elas se interessarem e entrarem no meu site e, de fato, adicionarem um carrinho? Pô, numa loja de camiseta, por exemplo, que é o coisa que eu coloquei aqui, obrigatoriamente a pessoa precisa escolher o tamanho da camiseta antes de colocar no carrinho. Então, essa é mais uma métrica, mais um indicador que é interessante de você colocar aí, e você pode criar uma taxa em cima disso. Todo mundo que entrou, quantas pessoas quiseram saber se aquela camiseta tem o tamanho dela. Depois de saber quantas pessoas foram para o carrinho, é o pensamento de funil. Quantas pessoas, depois de adicionar o carrinho, de fato compraram? Então, tem todo um caminho aí que você pode ir abrindo. Putz, quantas pessoas... não é um passo que ele não é necessário, mas quantas pessoas também interagiram com a foto da camiseta, quiseram ver por outros ângulos, quantas pessoas quiseram saber detalhes sobre o produto, saber o tamanho, saber as dimensões dos tamanhos ali, quiseram clicar em mais detalhes, enfim, tudo isso, tudo no seu site vai te dando métricas. No final das contas, você pode ter 1 bilhão, mas daí é você entender que dentro dessa 1 bilhão de métricas ali, de pessoa que visualizou a página, pessoa que foi para a segunda, terceira, quarta foto, pessoa que foi nos comentários, tudo isso é metrificável, tudo isso é traqueável, é mensurável. Mas você entender dentro de todo esse universo, o que me diz o que é um sucesso ali? O que eu posso chamar de KPI? O que eu posso chamar de indicador-chave de sucesso para mim? Entendem? É um pouco sobre isso. Então aqui eu coloquei poucas coisas, mas poderia colocar, tipo, interação com as fotos, comentário, review, esse tanto de coisa. Então, dependendo do negócio, você tem que fazer a otimização por isso daí, entender o seu sucesso por isso daí. Nesse caso aqui, ó, imagina que só vende 4 camisetas por dia. Eu não posso só focar nas 4 pessoas, no caminho dessas 4 pessoas. Não dá. Se eu focar só no caminho dessas 4 pessoas, eu não encontro os padrões que o Igor falou aí. Eu tenho que ir para alguma coisa que vai trazer um volume maior. Então, eu vou para todo mundo que, no mínimo, adicionou o carrinho. E daí entender, porra, mas por que... Daí que começa a vir a inteligência em cima desses dados, né? Por que as pessoas estão adicionando o carrinho e não estão comprando, porra? O que é isso? O que está acontecendo? Será que elas vão para o carrinho, veem se tem uma taxa a mais, e depois elas pesquisam no Google ou no concorrente para ver se é o mesmo preço? Inacessível para a pessoa que já adicionou o carrinho. Então, todo mundo adicionou o carrinho, mas depois é meio chato de achar o botão de comprar lá, ou tem que colocar muitos dados, ela desencana de comprar. Então, essa inteligência que você vai adquirindo, conforme você enxerga quais são os passos para essas conversões, quais funis a pessoa tem que passar, sabe? Então, e isso tudo pensando em uma linha, né, que é o decidir aqui. Mas pensando, aqui eu tenho algumas informações a mais que eu até deixei aqui. Que que dia da semana era esse daqui? De que mês que ele está falando? De qual trimestre eu estou falando? Qual o contexto desse mês? Será que na Black Friday o meu produto é atrativo? Será que... mas eu vi que as minhas impressões essa semana é uma loucura, tá? Um pequeno parênteses. Graças a Deus eu não estou trabalhando em e-commerce essa semana, porque a semana da Black Friday é um inferno, ninguém dorme. Eu passava o final de semana inteiro. Era um inferno, graças a Deus eu não estou mais nessa vida, eu vou poder dormir tranquilo na sexta-feira e só comprar alguma coisa que eu tiver vontade. Mas essa semana, o custo por impressões sobe muito no Facebook, porque tem muito anunciante querendo aparecer. Sobe muito, o suficiente para você falar, caralho, mano, a minha estratégia de aquisição de cadastros durante essa época não vai funcionar.
Porque as pessoas não estão nem querendo se cadastrar e as plataformas não estão nem amigáveis para quem está querendo comprar espaço para cadastro. É só para quem está vendendo e está muito caro. Então, putz, por que eu vou continuar insistindo nessa estratégia nessa semana, sendo que, na verdade, eu deveria estar focando só em venda, ao invés de adquirir novos usuários? É o lance do contexto. Tipo, putz, se você vem aqui, né, nessa plataforma e fala, puta aqui, ó, você põe nesse Excel, você vem aqui, coloca acontecimentos especiais, sei lá, acontecimentos. Você vem e marca nesse dia aqui que foi um feriado. Você vem aqui e marca que foi outro feriado. Enfim, você vai fazendo isso e aqui é não feriado. Você consegue vir depois e estabelecer padrões para, pô, normalmente no feriado é isso, normalmente quando não é feriado é assado. Dentro de todos os anos anteriores, nesse feriado que caía numa quinta-feira é desse jeito, ou não. Então esse daqui é o lance das dimensões, é você começar a compreender que essa linha de Excel não é só essa linha, ela é um contexto completo. E quanto mais informações de forma útil e prática você conseguir inserir, melhor. Aqui, por exemplo, eu poderia fazer não sei quanto que vocês estão familiarizados com Excel, mas piquem, tá? Absorvam o máximo possível do Excel, porque ele é o ABC, né, dessas análises. Mas eu posso vir aqui e fazer Quer ver, ó? Como se eu fosse fazer uma análise aqui. Eu vou pegar todos os meses que tem aqui, ano, mês de 2019. Peraí, vou fazer isso aqui, ó. Eu peguei todos os meses que a minha amostra aqui tem. E vou falar, puta, qual mês foi que teve uma melhor taxa de conversão? Eu vou fazer o soma 6 aqui. Minha taxa de conversão eu vou chamar de venda, tá? É que a venda vai ser uma merda, porque a venda é pequena, desculpa. Cadastros. Vamos lá. Vou fazer aqui a minha soma dos cadastros. Toda vez que A for esse daqui. Eu peguei aqui os cadastros por mês, mas daí eu vou querer entender a taxa de conversão de cadastros. E aqui eu vou querer ver os cliques, né? Então, lembrando, a etapa anterior do meu cadastro é o clique a pessoa entrar na página. Então, eu vou fazer aqui. Agora aqui eu tenho as duas métricas para todos esses meses. Então vamos. Aqui seria muito difícil olhar para todas essas linhas e entender, porra, qual que foi o melhor mês com a taxa de conversão. Mas daí eu começo a resumir isso daqui no que eu falei, indicadores, principalmente nos KPIs. Vamos fazer aqui então a taxa de conversão. Taxa de conversão em cadastro, né? Então pessoas que clicam e acabam se cadastrando. Eu vou dividir o número de cadastros pelo número de cliques. Aí vai vir um número aqui que é uma porcentagem, né? Então eu coloco isso aqui em porcentagem. E, porra, eu descubro que em novembro desse ano, a minha taxa de conversão em cadastros tá o dobro do que foi em novembro do ano passado. Porra, foda. O que eu fiz aqui? Tipo, ou então eu vim aqui e compreendi, aqui foi ruim, porque o mobile naquela época tava horroroso, eu preciso reestruturar meu mobile. Daí chega nessa época do ano, no outro ano, né? Você fala, melhorei o mobile, eu consegui dobrar a taxa de conversão que eu tinha aqui. Eu coloquei um botão a mais lá, as pessoas preferiam se cadastrar pelo Facebook do que pela conta do Google ou pela conta da Apple. Coisas assim, sabe? Então, todas essas linhas aqui que eu tinha, sei lá, por dia aqui, 420 linhas. 420 linhas aqui, eu resumo ela para 15 linhas que me contam uma história da melhoria da taxa de conversão durante os anos aqui. Agora, imagina que eu tenho o retorno sobre esses investimentos. Então, eu faço um ROI aqui, que tá errado, tá, gente, essa conta, porque, enfim, depende do que você está considerando como retorno. Os valores aqui estão como texto. Mas acho que deu para entender um pouco, né? Não sei, vocês me dizem aí.
Ah, Guilherme, você utiliza ou já utilizou programação para interpretar melhor os dados? Cara, eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. No, por acaso tá aqui, tá? Python. Eu quero aprender Python. Pra caramba, assim. Mas para você chegar... Não precisa disso para ser um puta de um diferencial antes. Se você souber um Excel showzinho assim, já vai te fazer muita diferença. Se você souber uma estatística básica, vai fazer muita diferença. Porque o mercado, por incrível que pareça, para você falar assim, puta, eu sei o que eu estou fazendo, eu demorei muitos anos para catar e falar assim, ó, eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Porque é muito difícil, a galera acha que sabe tudo porque sabe o que é um CPC, agora sabe ler tudo, sabe ler porque o CPC está alto ou está baixo, consegue dar uma recomendação, mas sem analisar o contexto. Então, o Excel vai te ajudar muito a você começar a navegar esses dados de forma exploratória, entender. E agora sim, eu estou achando que eu bati no meu teto, em que eu não quero mais trabalhar também direto só com marketing, eu quero ir um pouco mais para análise de dados independente de marketing. Daí eu começo sim a pensar em a entender um Python, porque o Excel só com 1 milhão de linhas lá não é o suficiente às vezes para fazer uma análise, o Python não tem essa limitação, enfim. Então, eu acho que sim. E uma coisa legal, só na primeira parte da sua pergunta, se você souber programar, para você saber programar, você precisa saber muita coisa de lógica, muita coisa de um caminho de estruturar o seu pensamento para fazer a programação. E isso vai te ajudar muito em fazer análise de dados de marketing. Muito, tá? Então, existem ganhos diretos em você aprender um Python, que as ferramentas vão te ajudar, mas tem um ganho indireto de você, se você souber isso daí, você vai estar muitos passos à frente de encaixar as coisas do marketing nesse conhecimento, tá? Fazendo propaganda, semestre que vem, RAD 2604, tópicos avançados, sistemas de informação, conceitos básicos de programação usando linguagem Python. Queria eu que tivesse tido isso no meu tempo. Esse semestre eu estou ministrando para o pessoal, está acabando já, na disciplina de Tecnologia de Informação para Administradores, VBA, construção de macros aí com... Esse eu fiz, esse eu aprendi. No Excel. Tá? Mas, na verdade, você aprendeu o básico de lógica de programação. Então, você já consegue dar um salto bom no Python, isso eu te garanto. Puta, que bom. Você vai conseguir dar um salto bem legal no Python em termos de aprendizado. Tá, tem duas ferramentas aí, aproveitando aí a pergunta do Guilherme, tem duas ferramentas que estão me fazendo falta, que infelizmente eu não tive contato ainda, que foi o Python, né, e eu quero avançar nisso, e o SQL, que infelizmente eu não tive, mas puta, mano, você saber o SQL vai te ajudar muito, 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 assim, te botar na frente de muita gente, tá? Que depende muito dos lugares. Então, se você for para uma pequena empresa, não tem necessidade de um SQL. Se você for trabalhar numa Unilever, você só vai poder usar SQL lá para fazer consulta de dados, porque as bases são gigantescas, tá? Então, pessoal, se tiver interesse em fazer comigo, ainda não está bem definido o horário ainda, mas a gente vai ter a disciplina de Python no semestre que vem. E eu abordo de uma maneira bem mais tranquila, viu, Guilherme? Porque engenharia a pegada é diferente. O pessoal pega os algoritmos de maneira diferente lá na engenharia. Eu pego de uma maneira mais suave. Então, é aprender mais o básico mesmo, o que é um desvio, o que é uma estrutura de repetição, o que é uma variável, o que é uma constante, quais são as principais construções que a gente tem. Tá? É o básico do básico mesmo, que eu sei que o pessoal da administração não tem nada disso, tá? Então, se vocês tiverem interesse aí, fica o convite no próximo semestre. Eu vou oferecer essa disciplina para o pessoal aqui da FEA. Isso aí. Puta, eu vou fazer cursos livres aí para aprender. Mas, tipo, cara, Excel me levou tão longe. Excel me ensinou tanto sobre marketing, galera. Puta, eu aprendi marketing com Excel e aprendi Excel com marketing. Então, é o ABC, assim. Daí se você pega uma base de Python, você começa a entender como a ferramenta pode te ajudar onde o Excel já não pode ajudar mais, sabe? Você aprende um Pandas, que é acho que é um conjunto de... O Petro talvez saiba falar melhor aí. Biblioteca do Python.
biblioteca. É uma biblioteca de análise que ele é um Excel em programação, assim, sabe? Só que ele te ajuda a mexer numa base de 10 milhões de pessoas, sei lá, qualquer coisa assim, que o Excel dificilmente vai conseguir te ajudar porque ele é limitado, né? Ele é um software limitado. Então, mas assim, galera, Excel, eu posso falar com tranquilidade. Um administrador no marketing digital tem que chegar no Excel já, tem que dar na garganta da galera, sabendo fazer assim o básico, que é tabela dinâmica, o básico, um soma C, sabe? Porque e o Excel vai ser ferramenta, porque ele vai ser uma ferramenta para te viabilizar você fazer análises. Então, puta, é isso. Daí, sei lá, para essa base aqui, gente, daria para fazer um monte de coisa. Eu até coloquei aqui, já tinha aqui, né? Uma taxa de... Imagina que a gente tem aqui uma taxa de carrinho. Então, imagina que aqui a gente tinha métrica de carrinho, eu nem falei sobre ela, porque ela é muito contextual. Ele é para um e-commerce, de fato, de pessoas... que é um comércio que está vendendo alguma coisa. Então, as pessoas obrigatoriamente precisam ir para o carrinho. Então, você fazer uma taxa sobre isso vai te dar informações. Agora, pode ser uma taxa sobre quem visualizou os detalhes, uma taxa sobre quem entrou em contato durante a página, abriu o chat, enfim. Tudo isso vai ser de contexto. Mas, de novo, é você entender que existe um funil ali, existe um caminho que o usuário vai fazer e que você quer levar eles da parte de cima para a parte de baixo da forma mais tranquila possível. E o que vai medir, o que vai te ajudar a medir isso e o que vai te dar os indicadores do que está funcionando ou não. Basicamente isso. E eu acho que é isso, Beto. Legal, Milton. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito show, gostei bastante. Valeu mesmo. É isso, eu que agradeço a oportunidade de voltar. Eu não sei se vocês esperavam coisas mais técnicas e entrar exatamente no que é o CPC, CTR, assim, bonitinho, mas eu acho que de novo, eu passei a minha visão do que eu acho que é importante, tá, gente? Que é que, assim, saber o nome das métricas é a ferramenta. O final é você chegar e fazer uma análise foda. É muito melhor. Então é isso aí, pessoal. Se tiverem alguma pergunta ainda, fiquem à vontade. Só reforçando, então, que semana que vem nós temos aula e depois, a nossa última aula lá, a gente tem palestra com a Marina, que já foi muito bem recomendada pelo Milton aí, tá bom? Deixa um abraço para ela aí, Beto. Quando você pode deixar, eu falo. Você deixou. Só que a Marina eu não consegui trazer ela aqui para dentro do ambiente, então nós faremos pelo Google Meet e depois eu passo o link para vocês, tá bom, pessoal? Então, Beto, será que é porque ela não está cadastrada nos Alumni? Porque eu estava. Eu vou falar para ela. Alumni. Eu consegui colocar ela aqui dentro do e-disciplinas, mas ela não tem senha de acesso. Então, eu sou cadastrado no Alumni lá, acho que talvez por isso, não sei. Tá, eu vou falar com ela. Beleza, então, Milton, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu pela atenção. E aquilo que eu falei no começo, vamos ver se semana, no dia 8